Olá pessoal, tudo bem? A sociologia surgiu no decorrer do século XIX a partir das necessidades constantes de renovação social das estruturas vigentes, a restabelecimento de uma ordem, haja vista que a Revolução Francesa, juntamente com as demais revoluções que antecederam, eclodiram de maneira definitiva uma ordem social que prevaleceu durante séculos. Com a superação definitiva, um caos social ficou instaurado nesse modelo, haja vista que nós não temos uma ordem mais estabelecida. Vamos tomar como referência aqui, principalmente, a França. Também nesse período temos uma constante urbanização social, acompanhada da mecanização da mão de obra. Vamos falar da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial aí no século XVIII, segunda Revolução Industrial já no século XIX, com uma crescente exploração da própria mão de obra, do próprio trabalho, exploração essa que foi precedida pela valorização do trabalho já durante o século XVII, entre os séculos XVI e o século XVII. Falamos agora de um rearranjo social que delimita aqui a necessidade de uma administração complexa do convívio social, da coletividade. Não podemos falar mais em modelos semelhantes a aldeias, tribos, como foi no passado, muito menos na formação de uma comunidade, porém numa coletividade muito maior, muito mais abrangente, complexa e até mesmo racional que vinha a ser a sociedade. Daí que o principal viés do conhecimento que pudesse atribuir essa resposta seria, obviamente, as ciências, já que essas são lógicas, exatas, racionais. A sociologia surge então no século XIX como aquela que vai promover reformas sociais necessárias à criação de uma nova ordem. Vamos falar aqui da ordem voltada à construção do progresso, já que progresso, modernização e tecnologia são paradigmas presentes na sociologia deste período. Claro, eu estou falando aqui de um modelo que nasce principalmente na França, haja vista que a Alemanha, nesse período, desenvolve um modelo alternativo, não de uma sociologia exata, como seriam as ciências naturais, porém de uma sociologia um pouco mais compreensiva, mais interpretativa da realidade. Max Weber, pensador alemão, e Émile Durkheim, pensador francês, compartilham exatamente dessa demanda pelo estabelecimento de um método que a sociologia deveria seguir enquanto uma ciência social capaz de responder às demandas do presente. Karl Marx, por outro lado, pensador alemão também desse século, fugiu à regra de teorizar ou mesmo de fundamentar os princípios que deveriam orientar o método científico. Marx partiu diretamente para a ideia de praxis social, praxis que estivesse voltada à transformação da realidade. Praxis que visa a denunciar a exploração humana, a exploração do trabalho, a ideia de alienação e principalmente promover a verdadeira mudança necessária à modernidade, já que, para Marx, a Revolução Francesa não afetou completamente todas as causas, todas as demandas que ela realmente deveria afetar, pensando aqui no ideal de uma revolução. Pelo contrário, para Marx, a Revolução Francesa foi uma revolução por cima, haja vista que ela apenas alterou os papéis, apenas alterou os personagens de cada papel, mas não revolucionou por completo a ordem e o sistema. Marx propôs então uma praxis social através de uma nova revolução, revolução essa que viria do proletariado. E o principal conceito que ele utilizou para isso foi a ideia de luta de classes. Diferente de Weber e Durkheim, Marx não se prendeu a um discurso, digamos, acadêmico, voltado à comunidade científica. Porém, desenvolveu um discurso muito mais abrangente, discurso que afetou toda a história seguinte, já que nesse discurso percebemos algumas inspirações iniciais para o surgimento do socialismo. O socialismo surgiu já no século XIX, como uma alternativa direta ao capitalismo, visto que o capitalismo, por melhor fundamentado que fosse, também apresentava algumas fragilidades, alguns problemas. No decorrer do século XX, assistimos à ascensão do socialismo, seguido do seu fracasso. E esse vai ser um dos fenômenos que vai nortear toda a produção sociológica desse período. Período esse que vamos conhecer como sociologia contemporânea. Assistimos nesse período a uma total revalorização da sociologia acompanhado de uma revisão constante dos principais conceitos fundados no decorrer do século XIX. Em decorrência das várias transformações sociais ocorridas nesse período, obviamente. Não falamos mais agora de uma sociologia europeia, clássica, porém de uma sociologia muito mais abrangente, de caráter geopolítico,
atingindo vários outros países, inclusive continentes que ela não tinha atendido no decorrer do século XIX. Pelo contrário, se no século XIX encontramos em alguns discursos sociológicos fundamentos que, mesmo que indiretamente, fundamentem o colonialismo, no século XX vamos perceber uma criticidade mais rigorosa, mais abrangente no que diz respeito às análises feitas sobre as estruturas sociais. Pois é, se no século XIX nós assistimos uma sociologia que surgiu em contato direto com as ciências naturais, no século XX vamos falar de uma sociologia mais humana, daqui o seu caráter de ciência humana, porém que não se prende apenas aos seus métodos, aos seus estudos, porém que abrange um estudo muito mais interdisciplinar, muito mais transversal, com participação direta de algumas ciências humanas, como a antropologia, a psicologia, a psicanálise, a política, a economia. Falamos também das ciências cognitivas, que são aquelas ciências que estão voltadas ao estudo da estrutura mental, do funcionamento mental, das motivações individuais e por aí afora. Uma outra situação que também deve ser analisada nesse período, a sociologia contemporânea, é a superação da dicotomia entre indivíduo e sociedade. Visto que entre os três autores clássicos do século XIX, Weber, Durkheim e Marx, com todas as diferenças que eles possuam entre eles, a sociedade prevalece diretamente sobre os indivíduos. Mesmo a flexibilidade apresentada por Weber ao relatar a existência da ação social, não foi capaz de transcender a essa ideia, visto que nos 4 modelos de ação social propostos por Weber, a sociedade afeta diretamente sobre a formação das consciências individuais. Nesse período, no século XX, tomando como referência agora também o pensador Norbert Elias, nós vamos estudar que essa relação entre indivíduo e sociedade é muito mais abrangente, muito mais complexa do que o que realmente parecia. E várias das motivações individuais para a prática de determinadas ações não são consequências diretas da influência social. É exatamente aqui que nós vamos lidar com novos paradigmas. E por falar em paradigmas, progresso, modernização e ciência foram, digamos, superados enquanto referenciais teóricos que nortearam a sociologia no decorrer do século XIX. Vamos lembrar que o progresso, tão desejado anteriormente, também trouxe vários problemas à sociedade do século XX. Dentre eles, podemos destacar o surgimento, melhor dizendo, o acirramento dos conflitos bélicos através das guerras mundiais, do totalitarismo que tanto se expandiu durante esse período. Vamos lembrar aqui dos vários traumas históricos em relação ao fascismo, em relação ao nazismo. Também o fracasso do próprio socialismo, como acompanhamos com a queda definitiva da União Soviética, e como consequência direta disso, um questionamento acirrado acerca da praxis social proposta por Marx, já que a queda da União Soviética levaria muitos a questionar se a praxis marxista realmente está ou não adequada para criticar a sociedade e por aí afora. Temos também problemas relacionados ao próprio acirramento das desigualdades, as misérias. Ao mesmo tempo, movimentos sociais cada vez mais atuantes, movimentos esses que resultaram em transformações significativas para esse período. Destacamos aqui a emergência da mulher, que causou um verdadeiro rearranjo das relações entre gêneros. Temos ainda a inclusão dos direitos humanos, precedidos inicialmente pelo surgimento dos direitos sociais. Falamos agora de uma política muito mais participativa do que no século XIX, onde vamos encontrar informações muito mais amplas que exigem de nós um olhar interdisciplinar, transversal, sobre a sociologia desse período. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha pra gente, assim contribui com a divulgação do nosso material, e compartilhe também com outros amigos, com outros conhecidos seus. Quem sabe ele poderá ajudar também outras pessoas. Nesse vídeo fizemos apenas um olhar panorâmico, inicial, acerca da sociologia contemporânea. Vamos destacar aqui 2 eixos principais da sociologia, a sociologia contemporânea e a sociologia no Brasil. Já na próxima semana teremos um novo vídeo, agora falando sobre a sociologia no Brasil, e assim nós vamos intercalar a cada semana um desses 2 eixos. Se você ficou curioso, se você se interessou,
faça já a sua inscrição, caso você não tenha feito ainda, e aproveite para convidar também os seus amigos a fazerem o mesmo. E no decorrer do nosso tempo, do nosso trabalho, vamos também oferecer outros materiais além desses dois viés. Valeu então? Um grande abraço. Fui!